Vamos dar sequência ao nosso debate. Eu não vou dizer depois desse inspirador filme, mas, sem dúvida, importante, né? Eu acho que essa é que é a questão quando a gente vê o estado das nossas condições de saneamento no Brasil. Não dá para pensar em outra prioridade que não essa. Seguramente, saneamento e moradia são as duas coisas centrais que nós temos que endereçar como agenda fundamental para trazer dignidade, inclusão e, depois, desenvolvimento socioeconômico. Acho que a gente vem discutindo essa questão das águas e, de fato, o que a gente percebeu muito como Arco Futuro, nós não temos nenhum especialista, não temos arquitetos urbanistas, nós somos editores, no fundo. Agora até já temos uns pós-graduados, já temos os universitários, mas, no fundo, a nossa reflexão passa muito sobre uma análise mais ampla. E esse modelo que a gente sempre falou, da necessidade de ter a sociedade civil, o governo e a iniciativa privada juntos na tomada de decisão, na participação e na execução dos projetos. E a gente começou, de fato, a ver, a gente vê hoje essas apresentações todas de manhã, a possibilidade, né, o potencial que tem como um projeto de Madrid. Temos aqui o projeto da Estela e da equipe, quer dizer, mostrando que, numa pequena escala, como é possível a transformação, né? E temos também a apresentação do Ricardo aqui pelo governo, mostrando também que há uma vontade, há uma disposição, enfim, há uma atuação efetiva nesse direcionamento. Mas nós, quando começamos a aprender muito as questões do Rio, e foi esse aprendizado com a Estela, Ricardo e uma infinidade de pessoas que tratam do assunto, convívio com a Sabesp, com a própria EMAI, a gente começa a descobrir qual é a contribuição da sociedade para a limpeza dos rios. E aí não tem contribuição positiva, tem contribuição extremamente negativa. A tal da carga difusa, que a Estela tão bem referiu aqui, que é lixo de pessoa física, contribui com quase metade da carga de lixo que vai para os rios. Então, o que habilita, o que legitima uma sociedade a reclamar de políticas públicas se ela não faz a parte dela? E nós fomos aprendendo várias coisas sobre os rios, como o Rio Pinheiros seria praticamente um leito seco se não fosse o esgoto, enfim, coisas que vão nos chocando. E que muitos prédios, e às vezes bairros inteiros de zonas ricas da cidade, não estão conectados na rede de esgoto, né? Às vezes estão conectados, como a Estela diz, mas não são depois despejados no rio, ou outros prédios que nem conectados estão, ou casas e moradias. Então, não é só um problema da população carente da cidade. Então, a gente criou esse movimento, que é o Vamos Limpar o Rio, é um movimento colaborativo, no qual o que a gente tenta, inicialmente com ele, é fazer uma conscientização. Então, a gente começou a fazer artigos, estamos começando a fazer uma série de vídeos também sobre a questão da água, respondendo as perguntas mais básicas para as pessoas entenderem, acordarem, participarem e se engajarem na questão dos rios. Então, num primeiro momento, a gente diz que ele é um chamamento, é uma conscientização, para depois haver o engajamento e a sociedade civil poder cobrar políticas públicas adequadas. Estão todos convidados a participar do Vamos Limpar o Rio. Ele começa como uma interrogação, e a nossa ideia, quando o movimento tiver uma consistência, nós passa a ser uma afirmação, e é Vamos Limpar o Rio. E com essa ideia de temporalidade, não é um processo de curto prazo, é muito importante uma dimensão que o Danilo colocou aqui, que a gente esquece, é que cidade que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eu acho que essa dimensão, que é a dimensão do legado, não é um componente ainda no nosso modo de vida da sociedade contemporânea brasileira. Nós temos muita dificuldade de trabalhar com a visão de longo prazo e com a visão de legado. É sempre um imediatismo absoluto, em todos os sentidos, seja nas políticas públicas, reféns de mandatos, muitas vezes na sociedade civil, nas ONGs, que mais procuram o protagonismo do que uma ação coletiva, né? E da própria iniciativa privada. Então, acho que talvez olhar com essa dimensão de legado, de dimensão de transformação, a gente diz, não é, eu acho que a questão que está em pauta na discussão não é só a cidade que queremos viver, mas é a sociedade que queremos ser. Acho que esse é o ponto que está sendo posto à prova para a gente agora, e, sem dúvida, o espírito coletivo é o principal, enfim, fator de transformação de uma sociedade, e a gente pode olhar para projetos fora, como o de Madrid, como participação, o entendimento da sociedade civil como um todo foi fundamental para essa transformação. Então, não tem trabalho fácil, mas dá para fazer, e eu acho que é isso que a gente tenta, com os nossos debates, com as nossas plataformas, motivar e conscientizar as pessoas. Bom, nós vamos dar sequência ao nosso debate aqui. Eu vou chamar aqui em sequência os nossos debatedores. A mesa vai ser mediada pela Estela. As perguntas podem ser feitas por escritos e encaminhadas para os recepcionistas que estão aqui dentro da sala. Eu queria pedir mais uma vez que todos se lembrassem de desligar o celular, por gentileza. Então, Estela, por favor. Inês Garrido, por favor.
Ricardo. E Danilo. Bom debate. Bom, nós ainda não recebemos nenhuma pergunta ou comentário do público, então eu queria aproveitar esse momento para perguntar se vocês têm perguntas a fazer entre si, porque eu tenho. Então, por favor. Por favor. Doutor Garrido, como é que foi no financiamento desse projeto o papel do setor de rodovias? Ou seja, parte da receita de rodovia custeou o projeto, da recuperação do rio? Sim? Sim. Não. Não. O projeto foi pago em 80% do projeto foi pago pela cidade de Madrid, entre 70% e 80%. 20% mais ou menos pelo Estado espanhol e 10% aproximadamente foi pago pelos fundos da União Europeia. Uma parte importante desses 80% se conseguiu através de uma concessão. Era uma empresa formada pela prefeitura da cidade de Madrid e 3, 4 grandes construtoras, que são aquelas que estão encarregadas de fazer a manutenção dos túneis, e eles vão fazer isso nos próximos 20 e 30 anos. Ou seja, existe um mecanismo de financiamento através da concessão em uma sociedade público-privada. Aqui seria uma PPP. Mas, fundamentalmente, você precisa considerar que, no final, o dinheiro sai dos impostos, né, pagos pelos cidadãos. E eu finalizo a minha pergunta, minha resposta. É uma coisa que não existe na Espanha, mas que acontece em outros países. Não existe um sistema de recaudação de impostos, por exemplo, pelos investimentos. Aqui o IPTU de um prédio é o mesmo e vai continuar sendo o mesmo, e, portanto, o Estado não tem capacidade jurídica de utilizar esses investimentos. Essa é uma das discussões mais difíceis, me parece, no planejamento urbano, né? Nós não conseguimos também ainda, e essa é uma discussão que a SP Urbanismo está fazendo, eu sei se ainda tem alguém aqui da SP Urbanismo, é interessante, por isso, em discussão, como trazer para parte dos ganhos imobiliários, eventualmente auferidos por melhorias urbanísticas, para financiamento dessas próprias melhorias, né? Essa é uma questão fundamental, porque o IPTU, a rigor, vai variar conforme o valor do imóvel. E, portanto, estaria na elevação periódica do IPTU embutido um ganho também para a administração pública, na medida em que o investimento dela traz valorização do imóvel. Mas os prazos de revisão das plantas imobiliárias são relativamente lentos, e a conexão, nós não conseguimos fazer ainda a conexão direta entre o investimento
urbanístico e o ganho de valorização do imóvel, né? Talvez Danilo pudesse nos ajudar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Essa é uma das questões mais espinhosas, né, na gestão do ativo imobiliário, né? Pontualmente, você tem uma questão que é delicada, que é a diferença entre patrimônio e renda, né? Então, o IPTU não necessariamente é o melhor mecanismo. Você pode ter alguém com pouca renda e grande patrimônio, e aí o fato de ter valorizado o imóvel não significa que ele tem condição de pagar mais como fluxo, né? Se ele eventualmente vender ou na transferência por herança, aí pode ser mais simples fazer isso. Agora, imposto, eu acho que tem uma questão civilizatória, que é lidar com o imposto, né? Então, eu iria perguntar, já falo um pouquinho mais sobre a sua pergunta, mas eu ia devolver uma pergunta aqui para o caso de Madrid, né, Garrido, que assim, perguntaram para as pessoas se elas estavam dispostas a pagar esse imposto para transformar o Rio em Madrid, né? Eu acho que tem uma grande discussão aqui sobre impostos, e aí, de novo, venho aqui, põe meu chapeuzinho de militante do porquê, que é assim, tudo bem, ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas o imposto, o instrumento imposto, ele carrega uma carga pejorativa que é injusta com o pobre do imposto, né? Porque muitas vezes o imposto é o melhor instrumento, é o mais leve, é o mais eficiente, né? Então, um pedágio urbano, por exemplo, é um drama, né? Em muitos casos, a melhor coisa a fazer é pedágio urbano. A gente fez o rodízio, que é um negócio muito mais, né, pesado. Assim. Agora, tenta falar em imposto. Imposto sobre lixo, a coitada da Marta Suplicy nunca mais vai se livrar da ideia. Ela teve uma ideia, né? Vou fazer um imposto sobre lixo. Acabou, né? Então, a mesma coisa vale porque isso, né, essa é uma área bastante estudada em economia urbana, que a gente chama de, né, captura de valor, né? Que teria que fazer parte das discussões hoje, de peito aberto, né? A decisão que se toma é uma questão normativa. Agora, a gente fechar os olhos para estudar o problema é totalmente errado, né? Então, faz todo sentido colocar uma parte, né, da melhoria do entorno urbano para quem mora ou para quem tem ativos, né, ali localizados. Como fazer isso? Tem uma questão de economia política aí bastante delicada. E eu acho que tem ainda, você está certo, e tem ainda outras complicações, porque o lixo, por exemplo, seria possível você avaliar quanto foi gerado pela pessoa e ela pagar proporcionalmente a isso. E hoje está no imposto do IPTU e talvez não seja a forma mais justa. O saneamento também. Eu sei quanto você consumiu de água, portanto, eu estimo quanto você tem de esgoto e pode-se cobrar proporcionalmente. Num projeto como o do Rio Pinheiros, por exemplo, não estou falando do Jaguaré, do Rio Pinheiros, eu sei que a EMAI pode gerar mais energia se o rio for tratado. Eu sei que a Sabesp pode captar água de uma qualidade boa na Billings, se o Pinheiros for tratado. Isso tem valor. Tem valor porque eu vendo energia, tem valor porque eu vendo água no varejo, distribui-se na cidade. Se a gente não fizer o investimento no Pinheiros para gerar energia, nós vamos ter que buscar energia em outro lugar. Pode ser termoelétrica, no Sistema Nacional de Energia. Se a gente não tratar o Pinheiros e puser essa água na Billings para abastecimento público, eu vou ter que buscar água, o Rio Paraíba que se cuide, né? Então, quando a gente, ao mesmo tempo, pensa em melhoria, contribuição de melhoria, que seria o termo técnico para pagamento pelo novo atributo ambiental que o Pinheiros poderia ter, por exemplo. Eu tenho que perguntar, de uma forma diferente do que quando gera energia, que é muito caracterizado, quem é quem, ou água, eu tenho que perguntar quem ofere vantagens do Rio Pinheiros estar limpo. É a cidade toda, não é só o cidadão que tem o escritório ali na frente ou a casa ali na frente. Então, a vinculação... O planeta todo. É bem mais complicada a vinculação.
né? Então, no caso do Rio Pinheiros, parece ser uma oportunidade interessante o fato de que você tem pagadores potenciais. Eu acho assim, primeiro, tem várias coisas aqui, né? Primeiro, explicitar as escolhas, acho que é algo, né, muito civilizatório, né? Então, é música para a gente ouvir, assim, olha, a gente tem que fazer escolhas, né? Escolhas, goste ou não, temos que fazê-las. Primeiro, eu quero fazer uma correção, vai que o professor Carlos Eduardo está me ouvindo aqui, tem imposto bom, mas tem muito imposto ruim também. Então, quais são os instrumentos, né, para financiar o que a gente chamaria de provisão de bens públicos, né? É um debate que a gente tem que fazer, né? Quando eu coloquei ali no meu slide introdutório que você vai falar de economia e meio ambiente, economia e cidades, na verdade, você está falando de um capítulo que é gestão de bens públicos. Tem muitas questões, né, e questões éticas mesmo, né? Quem viaja para fora do país, né, muitas vezes ouve alguém chegar para você e falar assim, olha, vocês brasileiros estão destruindo a Amazônia, né, cobrando. Achei interessante, de novo, o Garrido mostrando as paisagens. Ele falou assim, olha, parece natural, mas, no fundo, é tudo artificial aqui, essas paisagens, né, que já foram transformadas, né? A gente ainda tem um pouco aqui, mas não estou querendo me isentar os brasileiros de alguma eventual culpa, mas o que eu quero dizer com isso é que um europeu, um americano, se dá o direito de reclamar pela gestão da Amazônia. A mesma coisa vale para Rio Pinheiros, né? Quer dizer, não é só o cara que está ali bem na frente e que deve ser, de alguma forma, responsabilizado pelo custo de limpar o Rio Pinheiros. Agora, essa é uma discussão. O que deixa a gente triste aqui é a falta de discussão nesse nível. Economia do meio ambiente, por exemplo, não existe nas escolas de economia, né? São poucas as escolas de economia que têm um curso chamado Economia do Meio Ambiente. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu não teria uma resposta para dizer como é que eu vou cobrar de várias pessoas uma melhoria do Rio Pinheiros, né? Eu acho que assim, a agenda que a gente está abrindo agora na DataZap é uma pequena colaboração para a gente tentar botar a mão assim, nas magnitudes envolvidas, né, no impacto das melhorias no entorno imediato, para a população de São Paulo. Eventualmente, você pode fazer essa pesquisa para populações até que mais distantes. Agora, a gente tem que elevar o nível da discussão. Por isso que eu fiquei assim, muito feliz, né, não combinei nada aqui com o professor Ricardo Toledo, quando ele colocou em vermelho, precisamos valorar os benefícios de limpar o rio. Precisamos, né, gostem ou não. Tem uma outra pergunta aqui, também ligada a... uma primeira pergunta do público, né? Já tem mais 3 aqui, ligada também a financiamento. Então, vou, só para encerrar esse ciclo aqui, desse tema, depois de uma introduçãozinha, a pessoa pergunta, Ricardo, se pensou em utilizar fundos do BNDES, que empresta para vários países, para financiar esse desafio do Rio Pinheiros. Eles perguntam. E qual o valor do investimento? Qual é a ordem de valor? Eu vou começar pela segunda questão. A ordem de investimento desse valor, ela tem uma faixa de variação muito grande. Quer dizer, nós vimos trabalhando com isso já há muitos anos. E nós temos custo de capital que pode variar de alguma coisa inferior a 1 bilhão para todo o esquema, até valores da ordem de 3 bi. Depende da estratégia, do tipo de solução que se dá. Uma opção que tem sido consensual entre os agentes que estão lidando com esse problema é escalonar o nível de resposta em quantidade, inicialmente. Quer dizer, você vai trabalhando com vazões crescentes. Existe uma tendência de que o custo marginal de tratamento dessas vazões seja maior, é o contrário do normal dos sistemas, em que você tem uma economia de escala, em que a próxima vazão se torna mais barata. No caso desta operação, há uma tendência inversa, de que quanto mais alto a vazão tratada, quanto maior a vazão tratada,
maior será o custo unitário de tratamento. Por quê? Quanto mais alta a vazão tratada, maior vai ser a eventual contribuição de águas derivadas da bacia do rio Tietê, diretamente, cujo nível de poluição é mais alto que a do Pinheiros, portanto, com um custo de tratamento unitário maior. Então, esse é um aspecto. A utilização de recursos do BNDES é sempre uma possibilidade. Isso vai depender da composição de agentes que venham a investir. O Estado não vai investir diretamente nisso. O Estado não faz parte das possibilidades e nem da agenda de Estado fazer um investimento, um aporte direto de recursos públicos nesse processo. Esse projeto ele tem que ser sustentado por diferentes fontes de receita dos benefícios que ele traz. Eu citei benefício para abastecimento de água, benefício para geração de energia. Quando estava falando da escala, eu queria citar uma coisa que não tive oportunidade de realçar com a ênfase que deveria. No caso da crise de escassez hídrica de 2013, 2014, decidiu-se, o Estado está investindo na construção de 2 barragens de regularização na área do PCJ, né, da UGRI-PCJ, para aliviar e dar mais segurança ao sistema Cantareira e aos municípios que se beneficiam do outro lado do sistema de Cantareira, que vai em direção ao PCJ. Então, isso é um investimento tangível, tá? Indiscutível, muito necessário. Quando nós estamos falando do Pinheiros-Billings, esta vazão disponibilizada no reservatório Billings contribui também para a diminuição de dependência do sistema metropolitano de São Paulo em relação à bacia do Piracicaba. Eu não estou dizendo que se vai cobrar do morador da bacia de Piracicaba esse recurso. No entanto, no raciocínio econômico mais amplo, é necessário entender que uma parte desses benefícios gerados pela exploração de água no reservatório Billings vai ser concretizada pelo habitante da UGRI-PCJ, lá na região de Campinas, tá? e região expandida. Então, como é que faz esse movimento de compensações? Quer dizer, essa é uma equação que não é simples, é uma equação bastante complexa. Tá? Eu tenho 2 perguntas, mudando um pouco de assunto, apesar de que tem outra sobre financiamento, mas para variar um pouco, para o Guinés. São 2 perguntas de pessoas diferentes, uma é do Mário e o outro é de uma pessoa que não pôs o nome. Mas os 2 são a respeito do processo de articulação dos vários interlocutores públicos, principalmente, que, de alguma forma, interferiam no projeto. Então, o primeiro pergunta, quanto tempo antes do início efetivo do projeto foram definidos os arranjos de gestão para que não ocorressem grandes crises nesse conjunto orquestrado? E o segundo pergunta, como foi o processo de articulação e cooperação entre os diversos atores responsáveis pela execução do projeto Madrid-Rio? A pergunta é fundamentalmente a mesma. A mesma pergunta. Não sei se contestar, na verdade. Eu não sei se eu devo responder. Porque, na realidade, tudo foi feito de uma forma muito informal. Bom, em 2005, quando fazemos o concurso e contratamos a equipe, ninguém imagina quais seriam as consequências das nossas ações. E eu vou dizer uma coisa que vai parecer incrível. A primeira pergunta que nos fizeram foi: quanto dinheiro você precisa para fazer o que você acha que precisa ser feito? Demoramos 6 meses em ter uma ideia de quanto precisávamos. E a segunda pergunta, muito difícil de responder: quanto dinheiro você precisa para fazer isso? Estranho, geralmente o Estado te diz: olha, eu tenho isso
para a obra e para você, e, portanto, se vira com isso. Não foi assim porque ninguém imaginava que isso poderia acontecer, né? No ano 2005, a grande preocupação era acabar os túneis em 2007, que era o grande problema que tínhamos que resolver, que era bastante difícil e ninguém se preocupava com outras coisas. Portanto, os processos de como você administrava, como fluía a informação, quem participava, quem estava em primeiro plano, segundo plano, foram coisas que foram feitas enquanto a gente trabalhava. Isso por um lado. Agora, por outro lado, nós tínhamos que acabar uma parte da obra na superfície no ano 2006, para poder inaugurar junto com os túneis no ano 2007, que era como um exame que eles colocaram. E nós realmente aprovamos o exame e era uma amostra do que poderia acontecer nos próximos anos. Portanto, entre o ano 2005 e basicamente 2007, 2008, nós tínhamos uma equipe grande durante os 3 anos que tentou organizar processos para tomar decisões, entrar em contato com as pessoas conectadas, pessoas da prefeitura, criar uma equipe grande de engenheiros e tinham que estabelecer ligações com outros, equipes de engenheiros de diferentes instituições, mas não foi uma coisa que foi dada pela prefeitura. Nós precisamos inventar isso porque ninguém sabia o que fazer. E nunca ninguém tinha colocado nada para eles. Além disso, esses processos têm uma lei. Evidentemente, a urbanização é uma figura jurídica que tem os processos de informação pública, um master plan, que também tem uma figura pública, mas que são extraordinariamente eficazes, porque a população tem 20 dias para consultar um documento, que às vezes tem 5.000 planos, ou seja, há sistemas que são totalmente ineficazes e que não fazem com que as pessoas possam ter alguma opinião sobre o que vai ser feito. E nós temos uma equipe enorme que teve milhares de reuniões com milhares de pessoas, gente que defende os peixes, os pássaros, os habitantes de um bairro, os habitantes de um outro, e assim fomos recolhendo as informações com as quais fizemos o projeto. Nada sencillo, aqui tampouco Vou voltar para a questão financeira, porque surgiram outras perguntas e é bem interessante isso, que eu acho que mostra uma maturidade muito grande. As pessoas não estão simplesmente dizendo, eu quero que o Rio fique limpo, eu quero uma cidade maravilhosa. Estão perguntando como custa e como financiar. Né? E isso é uma novidade, é uma coisa muito boa. Tem 2 tipos de perguntas aqui. Primeiro fez uma afirmação. Ainda que a valorização imobiliária, que é o Vitor Carvalho Pinto, ainda que a valorização imobiliária resultante da recuperação dos rios urbanos seja superior ao seu custo, é uma afirmação, eu não sei dizer, porque tem os ganhos não tangíveis. Né? É preciso um modelo jurídico para sua captação e incorporação à equação financeira do projeto. Algum estudo já foi feito nesse sentido? Bom, o Ricardo mencionou uma hipótese de modelo jurídico, que é pela venda de energia e de água tratada. Então, pega o microfone, por favor. Não, é só a maneira como eu entendi a pergunta, eu creio que não é exatamente isso que está perguntado, é como que você concretiza, jurídica, institucionalmente, essa transferência da valorização, eventual valorização imobiliária em benefício do projeto. Creio que é isso que foi perguntado, não exatamente as receitas tangíveis, porque essas são, receita de água, receita de energia, são receitas concretas, não depende de modelo jurídico novo, elas já têm para isso. De certa forma, o que eu ia dizer é que depende de onde vem o dinheiro. Se o dinheiro vem dessas fontes que você
mencionou, o modelo jurídico é de um determinado tipo, passa, talvez, pela contratação de uma PPP ou de um subconcessionário, ou o que seja, mas ele é muito mas a pergunta focado. feita é uma pergunta bastante complexa, pelo que eu entendi, porque, realmente, como é que você internaliza uma valorização que recai sobre um imóvel cuja taxação é de competência municipal para remunerar obras que não serão feitas pelo município e um processo de transferência que impeça a pura e simples apropriação privada dessa valoração. Exato. Quer dizer, isso é um assunto em aberto, não é uma coisa de resposta simples. É um problema concreto. Como é que nós vamos resolver isso? De novo, só um comentário rápido, né? A questão jurídica e que envolve as esferas de governo, então, não saberia dizer nada sobre como resolve, o que é possível equacionar. Eu sei que não é o único problema que envolve gestão e governança de 3 esferas de governo. Agora, novamente, o que a gente chama de captura do valor é algo que existe há séculos na literatura, né? Esse é um problema, um fenômeno que se reconhece. E, de novo, olhando para a valorização patrimonial em transferências, é onde que, normalmente, você tem mais facilidade de cobrar do proprietário essa melhoria. Porque essa melhoria, se ela foi apropriada no valor, na hora que ele vender, ele vai receber esse valor. Então, se tiver um imposto em cima disso, não precisa nem ser um imposto maior do que outros de propriedade imobiliária, né? Simplesmente vou ter que... O que eu preciso é de uma contabilidade, né? Quanto que eu paguei na compra daquele imóvel, quanto que eu estou ganhando quando eu vou vender esse imóvel. Se eu tiver um parque, um rio limpo, se eu estiver num lugar que valorizou muito o meu imóvel, eu vou ganhar bastante quando eu vender. Só que nós não temos ainda um modelo jurídico institucional que permita que este ganho imobiliário, na hora que ele vira um imposto, ele seja, de alguma forma, destinado ao financiamento daquelas melhorias que aumentaram o valor. Esse modelo nós não temos. E aí, então, tem uma pergunta nesse sentido para o Guinness, se houve captação de recursos por meio da reurbanização nos imóveis contíguos aos cursos d'água, que, de certa forma, ele já respondeu quando falou que foi a prefeitura com 80%, a concessão privada para os transportes e a União Europeia. Mas, se tiver outras questões para falar, eu agradeço. Mas não lo he entendido bem. A pergunta foi se houve alguma forma de captação de valor imobiliário no entorno do rio. Se houve algum mecanismo de captação da valorização imobiliária de los imóveis que estão aí na área do projeto para financiar o projeto. Que se utilice. Hubo? Ya. No. Sí. O governo era de derechas, mas a inversão foi direita, mas o investimento foi com dinheiro público sobre o solo público, o que nunca acontece. Que vai na direção completamente oposta da de um governo de direita, como disse o Guinness. É a pergunta da Cecília Lotufo, e ela vai mais na direção da disposição para pagar, e ela pergunta o seguinte: com relação ao objetivo de despoluição dos córregos e microbacias hidrográficas, vocês conhecem algum sistema de moeda local com esse foco? Temos interesse em implementar. Eu não conheço. Moeda local? Não. Eu não conheço nenhuma experiência nesse sentido.
O que eu acho que está observando, não necessariamente coisas ligadas a rios nesse momento, mas que está crescendo bastante, o que chamam de investimento de impacto e que tem diversas variantes, como os green bonds, por exemplo. Quer dizer, pessoas que não necessariamente moram do lado do rio, mas que se interessam por aquela causa e estão dispostas a... têm recursos e vão investir e estão dispostas a ganhar menos em função da boa aplicação daquele dinheiro. Isso tem crescido de diversas formas. É interessante que quando... o ano, foi 2012 ou 2013 que a gente teve a nossa crise aguda aqui. Começou, as vésperas dela foram 2013, depois 2014 e 2015. Exato. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre água nessa época. E aí era muito interessante, você ver bancos de investimento se interessando por esse tema, e olhando a água e a disponibilidade de água como um ativo financeiro bastante relevante. Então, isso começa a espalhar para a sociedade como algo que tem que ser cuidado. Eu, que trabalho com Big Data, fico ouvindo o tempo todo, dado é o novo petróleo. Na minha cabeça, água é o novo petróleo. O dado é legal, gosto dele, mas bastante dele, mas sem água fica muito difícil. A gente teve uma pequena experiência aqui de ter que construir caixa d'água extra e correr atrás de tonéis. Eu mesmo cheguei a estocar, confesso aqui, uns 300 litros de água na minha casa. Então, assim, acho que as pessoas estão diversificando as formas. Esse financiamento é um tópico super relevante. E, de novo, eu acho que o problema não é na equação financeira, necessariamente. Eu acho que o problema é uma questão de política, de expor os problemas, expor os benefícios e enfrentar as decisões que têm que ser tomadas, quais são as escolhas. Pegar um outro tema urbano que não tem a ver com rios, o centro de São Paulo. Por que o centro de São Paulo, desde que eu comecei, desde que eu era estudante de graduação, ouvia falar em regeneração do centro de São Paulo? A gente não conseguiu. É uma coisa muito mais simples do que, do ponto de vista de engenharia, do que limpar os rios e fazer o que fizeram em Madrid, o que vocês fizeram em Madrid, nem se fale. Não ia. Não quero começar a discutir isso, mas só para dizer que assim, o problema ali não era ter um projeto. Existiam os projetos, mas as forças em ação não foram devidamente reconhecidas. E, de novo, vou puxar um pouco a brasa aqui para a minha sardinha. Eu acho que as forças de mercado, goste ou não delas, elas precisam ser reconhecidas, que elas existem, são fortes e atuam, quase tão forte quanto a gravidade. Bom, teve muitas perguntas sobre o projeto de Jaguaré, e eu não quis ficar fazendo, porque se eu que estou mediando, eu que vou responder, também não tem graça. Mas eu vou, como a gente tem pouco tempo, vou responder uma pergunta sobre o Jaguaré. E aí vai ser a nossa última. A Cristiana fala que o projeto Jaguaré pode ser considerado um projeto piloto para a despoluição de bacia urbana com soluções alternativas. Já foi estimado um custo para o projeto? Já foi apresentado para possíveis financiadores? Existe articulação com os envolvidos, poderes municipal e estadual, para a continuidade do projeto? Bom, nós também queremos e entendemos que ele possa ser um projeto piloto e replicável. Ele nem tem tanto propostas alternativas no sentido de ser uma coisa riporonga, digamos. São propostas de engenharia, e de engenharia que já foram testadas em N lugares. Ele é absolutamente possível. É complexo, mas é possível. Custos. Agora, no intervalo, as meninas estavam me lembrando que foi feita uma avaliação de custo para aquela região, uma das regiões que eu mostrei, mais a montantes, as nascentes, que tem favela, tem uma grande área que pode ser transformada em wetland, e com muito usufruto público, e que precisaria de controle de resíduos, de esgoto, etc. E a conta que se fez, considerando urbanização de favela e todo o resto, seria em torno de 34
por pessoa por mês, que é muito parecido com exatamente o número que você deu. E, ao mesmo tempo, aquela população não tem R$ 34 por mês para dar para o projeto, né? Então, é uma coisa bastante complicada. Já foi apresentado para possíveis financiadores? Existe articulação com os poderes envolvidos? Foi feita articulação com os poderes envolvidos desde o primeiro momento, mas sem compromisso deles de que eles vão implantar qualquer uma dessas etapas. Enfim, é um projeto de uma parceria que permitiu trazer dados das várias organizações para nós e, principalmente, avançar num processo de mudança cultural. E de mudança cultural no sentido, inclusive, de que isso tem que ser um projeto desenvolvido permanentemente. Como eu disse, o Plano Municipal de Habitação, que é de 2012, ele foi interrompido em seguida. E ele tinha uma visão de subbacias, de saneamento, integrado com urbanização de áreas degradadas, etc. Essa mudança cultural que envolve governos e sociedade, como eu disse em algum momento, vai precisar ser eternamente refeita. É um amadurecimento. E nós estamos fazendo isso aqui também hoje, entre nós. Financiamento. Se foi apresentado para financiamento? Não, não foi. Porque o projeto é um projeto que é piloto, no sentido de que ele não pega uma bacia como a do Pinheiros inteira, e, para ele ser implementado, ele precisaria de um padrão de articulação institucional que uma entidade de terceiro setor, como a Águas Claras do Rio Pinheiros, não tem nem capacidade, nem atribuição, nem não tem como fazer, né? Ele foi feito com a intenção de avançar no sentido de mudança cultural. Bom, nós já ultrapassamos o nosso tempo e tem aqui uma quantidade grande de perguntas da Viviane Gurgel, tem mais perguntas da Cecília Lotufo, tem perguntas que não tem de quem vieram. O César Pergoraro perguntou, Carolina Jimenez, Rafael, sem dizer o sobrenome, Verusca, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Beatriz Almeida e Diogo, da LPK Arquitetura. Eu não vou conseguir, porque acabou o nosso tempo, repassar essas perguntas, mas o site do Arquifuturo tem espaço para diálogo, tem espaço para comunicação, e vale a pena avançar nesse sentido. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, é muito instigante o nosso diálogo. Obrigado. Obrigado por vocês. Obrigado a todos. Eu queria só lembrar que amanhã nós continuamos o nosso debate. Ele vai acontecer no INSPER, na Vila Olímpia, e vai ser das 9 às 13 horas. Quem não fez a inscrição pode fazer pelo nosso site, arcofuturo.com.br. E também lembrar que nosso seminário será disponibilizado em breve no canal do YouTube. E, como a Estela disse, vocês podem se cadastrar no nosso site para receber publicações, artigos, enfim, acesso às nossas atividades. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado aos debatedores aqui de hoje.